Como que era essa experiência de convivência tão próxima e de tantas horas de convivência com o professor? Ana, eu tive essa sorte na minha vida, que é uma coisa que eu agradeço muito a Deus, né, por ter podido participar, né, estar participando desse momento, né, que eu acho tão importante. E eu tive essa sorte de ser primeiro assim um admirador do Olavo, depois me transformar num aluno, depois num sócio, num parceiro e num amigo, né? Quando o Olavo faleceu, acho que nossa relação já tinha evoluído, continuava sendo meu mestre, meu professor, mas de fato era meu amigo da Roxane, da Leila, do Pedro, né? Me tornei ali uma pessoa da família, né? Acho que um dos poucos, né, Silvio? O professor Olavo era de muitos amigos? Perdoa a ignorância, não sei. Sim, ele tinha alguns bons amigos. Não é? Né? Ele era uma pessoa muito, muito agradável com todo mundo que chegava lá, né? A história da BP, né, começa lá na casa do Olavo, né? Porque eu lembro quando a primeira vez que eu vi falar da Brasil Paralelo, os meninos que tinham ido lá na casa do Olavo entrevistá-lo. Eu não sei se foi a primeira entrevista, mas foi uma das primeiras. Ele foi entrevistado no Congresso, logo no início. No primeiro Congresso. Aliás, falando sobre isso, o Congresso Brasil, que aconteceu em 2016, está disponível na nossa plataforma com participação do professor Olavo, muita entrevista com ele ali. E a série Brasil, A Última Cruzada, que também conta com participação do professor Olavo, não é não, Arthur? Com certeza, que a gente faz um resgate cultural na história do Brasil. Foi muito importante, foi inclusive quando eu conheci a Brasil Paralelo, imagino que a maioria das pessoas aí de casa também. E eles não, podem entrevistá-los, né? Eles não conheciam, assim, acho que nunca tinham visto o Olavo pessoalmente. O Olavo, todo mundo que chegava lá, o Olavo abraçava. E às vezes as pessoas passavam a morar com ele. Sabia disso? Eu sei disso, eu acho isso surreal. Eu fui um desses, né? Eu fui lá pra passar um final de semana e fiquei 8 meses, 9 meses morando na casa dele. Como assim? Como é que é isso? Não, Silvio, conta os detalhes aí. Precisa satisfazer minha curiosidade. Mas assim, eu posso contar essa história, né? Mas a convivência com ele, claro, era muito enriquecedora, né? Para todos nós que tivemos essa oportunidade. O Briguet chegou a conviver também com o Olavo, algumas semanas. Mas assim, uma coisa que as pessoas precisam saber, e eu sempre falo sobre isso, é que você não se sente próxima do Olavo? Você não acha assim, olhando, tipo, tá aqui, você não se sentia assim, próxima dele, íntima, um meu tio, uma pessoa da família? Tanto é que é impossível não pegar uma... Por exemplo, aquele cartão que vem no livro, tá aí? Não. Aquele cartão que vem no livro... O cardzinho? O card. Não, aqui não tá. Não, aquela foto, eu tenho certeza de que 100% das pessoas que compraram esse livro, que já conhecem o professor, pegaram e deram um sorriso. Claro, É e uma tem a coisa... foto em algum lugar, assim, especial, né? É isso, exato. Então, por que eu acho que tem essa impressão? Porque o Olavo, na convivência pessoal, no dia a dia, na casa dele, ele era exatamente como aquele homem que está lá no COF. Não tem diferença. Ele não... Do jeito que ele começava a aula, era ele. Não era um personagem. Não era um personagem. No True Outspeak, que era o programa de rádio, aí beleza, tinha uma... Não exatamente que seja um personagem, mas o Olavo exagerava de um lado dele, assim, mais cômico, mais exagerado e tal. Mas que era legítimo também. Que era legítimo e autêntico. Porque o Olavo contava piadas o tempo inteiro. Só era um enfoque, né? E ele era muito engraçado, assim, né? Espirituoso, né? Mas ele era daquele jeito. Assim, ele não tinha pose. Ele não, assim, não, agora eu sou professor de filosofia, vou pôr minha roupa aqui, liga a câmera, vou dar aula. Não. Tanto que o que era comum era acabar a aula, encerrava a transmissão, e aí ele sempre fazia a mesma pergunta. Deu para entender? Né? Deu para entender? E aí a gente falava, mas e isso, assim? E aí, então aquela aula que vocês viram, normalmente ela continuava por mais 1 hora e meia ali. Né? E por que a câmera estava desligada nesse momento? Essa é a pergunta. Porque ele era assim, então toda oportunidade a gente, né, ia jantar, o Olavo, o Briguet lembra bem, né, ele estava sempre com um livro ou uma sacola de livros para cima e para baixo. Então a gente estava jantando, às vezes num restaurante mesmo, todo mundo conversando, o Olavo contava história, todo mundo ria, assim, de repente do nada ele tirava um livro e desligava assim do cenário e ficava lendo. Aí ele parava, ficava pensando, aí ele voltava para a conversa e contava alguma outra história. Mas ele não era dado também muito a small talk. Né? Não que ele só ficava também dando sermões, assim, mas
todas as histórias que ele contava, as conversas que a gente tinha com ele levava por um caminho que tudo virava uma grande aula, assim, sabe? E era assim conviver com ele, e era muito divertido, né? Porque ele era muito engraçado, ele gostava. Então, por exemplo, né? O Briguet teve isso. Eu chegava lá na casa dele, a primeira coisa que ele fazia assim, ó, vamos lá atirar, que ele tinha um shooting range no quintal da casa dele. Né? Então ele queria te mostrar todas as armas e falar, essa aqui é pra caçar elefante, essa é pra caçar bisão, não sei o quê. Aí vamos lá, ele te ensinava como que mexia na arma, atirar. Eu fui lá atirar com ele algumas vezes. Ele queria que você se sentisse muito bem na casa dele. Então essa imagem que as pessoas falam, que é comum aparecer, uau, um cara raivoso, bravo, isso não tem nada a ver com a realidade, assim, com o que ele era na vida. Ele era muito, muito generoso, muito solícito, assim, muito agradável, né, com as pessoas. Você quer que eu conte como que eu fui parar lá? Obviamente, aguardando ansiosamente. É meio longo, eu vou tentar encurtar um pouco. Não precisa, Silvio, estamos aqui para isso. Eu já conhecia ele, conheci na época que eu estava na USP, eu fazia faculdade. Eu nunca fui de esquerda, nunca fui esquerdista, por mais que eu tenha estudado na USP. No começo da faculdade, ainda quando eu fazia na UEL, lá em Londrina, eu tive uma professora muito boa, a professora Luzia Herman, que me colocou na direção dos grandes clássicos do pensamento liberal. Então, quando eu tinha 18 anos, que foi quando eu entrei na faculdade, eu já estava lendo John Locke, Stuart Mill, Montesquieu, e aí Max Weber, que é um autor que eu leio até hoje. Então, quando chegou em Marx, essas coisas, eu falei, que bobagem, né? Eu já estava vacinado. Então, eu nunca fui de esquerda, mas eu era um liberal, assim, ateu pra caramba e porra louca, né? Em geral, né? Com todo... Roqueiro. Com tudo o que vem no pacote, né? Disso aí. Eu tava assim, mais pro Marquês de Sade do que pro Marx. Eu tava mais ali. E aí quando eu fui pra USP, como eu acho que esse negócio do baixista de banda, embora o Briguet faz piada assim, eu acho que realmente foi importante, porque eu sempre fui um anarquista, né? E hoje, se perguntar qual é a minha filiação política, eu sou um anarcolavista, né? Como eu sempre fui anarquista... Boa, essa eu vou adotar. Muito boa. Foi pichado isso aí na parede da sede do PSOL, no Rio de Janeiro. Então, na minha foto no Twitter, né, tem uma pichação assim, anarco-olavismo. Isso aí foi pichado no PSTU, acho, no PSOL. Quem foi o gênio? Sei lá, uma pessoa que merece um Oscar. Né? Sou muito grato. Então, mas aí eu fui pra USP, e a USP tinha aquela coisa, né, isso, anos 90, final dos anos 90, de ser a casa das musas, né, no Brasil. Né? Era no governo Fernando Henrique ainda, então já tinha aquela mística em torno do próprio Fernando Henrique, né, professor lá da casa. Então a USP era o lugar, assim, né? Onde tinha as vacas sagradas. Né, metade dos intelectuais importantes do Brasil estavam ali. Pessoal, o papo tá muito bom e é exatamente por isso que eu preciso convidar você a conhecer todo esse universo de conhecimento que muitas vezes não é mostrado abertamente na enorme mídia, mas que você encontra aqui na Brasil Paralelo, dentro das nossas plataformas. Nós temos uma curadoria de filmes maravilhosa, inclusive desenhos infantis também na nossa plataforma de streaming. Temos mais de 90 cursos que falam de assuntos como este, assuntos que vão fazer com que você abra seus olhos para aquilo que talvez não esteja enxergando no dia a dia. Temos o Teller, que é o nosso aplicativo de audiolivros, com uma seção infantil, que é o Clubinho Literário, muitos livros de filosofia, de teologia, que vão realmente fazer você ter uma leitura mais acurada da realidade. O conteúdo da Brasil Paralelo é esse nível aqui que vocês estão vendo. Então, vou deixar aqui na tela o QR Code e o link aqui na descrição para que você conheça o conteúdo da Brasil Paralelo mais a fundo. Se abrir o caderno mais, eram os meus professores. E aí um dia um amigo me deu um texto do Olavo para ler na Bravo, falou, lê isso aqui. E eu achei muito engraçado, porque era um sujeito desancando a USP, né, falando mal de todo mundo da USP, lá da USP e tal. Tirando o sarro dos teus professores. E eu achei sensacional. Falei, nossa, não acredito que alguém tem coragem de falar mal da USP, né? Fiquei até meio chocado, assim, esse cara é massa. Mas assim, eu só achei engraçado. Falei, deve ser um velho doido aí. Nessa época ele era só anarco, depois que veio o Olavo. Depois veio o Olavo. E aí, na semana seguinte, esse amigo me trouxe a outra revista Bravo, eu li de novo, falei, né? Aí fui aos poucos, assim,
Mas o que me chamava a atenção nele era aquele espírito iconoclasta, entendeu? Aquilo que eu gostava, assim, porque eu estava na USP, eu gostava da USP, mas eu queria ver os caras falando mal. E porque eu tive essa experiência estranha, porque quando eu cheguei na USP, quando eu cruzei ali o portão da cidade universitária, eu não fiquei mais inteligente, como eu imaginava que ficaria, né? E então, assim, a mágica não aconteceu. Eu entrei na USP e nada mudou. Eu continuava, né, burro, inculto, né, cheio de ideias idiotas na cabeça. Enfim, né, tinha uma coisa na USP, eu falo isso aí, mas o que aconteceu? Eu tinha algo na USP que não se encaixava, entendeu? Eu sentia que tinha alguma coisa no ar. Isso aqui tá estranho, mas eu não sabia dizer o que era. E aí eu comecei a ler o Olavo e fui achando essas coisas engraçadas. Aí um dia eu falei, eu vou ler um livro desse cara, né? Vou procurar um livro dele. E aí eu fui na biblioteca da USP, tinha lá alguns livros dele, tinha o Imbecil Coletivo. E aí eu peguei o Imbecil Coletivo, estava em frangalhos, né? Porque o livro já tinha sido emprestado mais de 1000 vezes, todo mundo lá na USP já tinha lido. E aí eu comecei a ler o livro, achando engraçado, óbvio, né? Porque é um livro bem divertido também. Mas daí eu entendi, falei, é isso aqui que está acontecendo na USP, é esse mal-estar que eu tenho, é isso aqui. Todo mundo aqui é um bando de picareta. Uhum. Né? Quando você lê alguém falando a verdade, né? A questão da verdade é muito Eu falei, cara, é isso aqui que está acontecendo, né? Essas pessoas aqui estão todo mundo fingindo, tá todo mundo fingindo, aqui é pose. E aí eu li um outro livro dele, que foi a Nova Era Revolução Cultural, que aí eu falo, né? Foi a primeira vez que eu li alguma coisa, e essa foi para mim a experiência decisiva, que eu li um livro, que eu falei, nossa, agora eu tive 3 insights aqui, né? Primeiro, assim, pela primeira vez que eu li um livro que eu entendi do que o autor estava falando, mas que eu também entendi qual era o objeto real que ele estava apontando. Eu falei assim, o que ele está falando eu estou vendo. Então, além de eu ter entendido o texto, eu estava entendendo a realidade para a qual ele estava apontando. Eu falei assim, de fato, as coisas são mesmo do jeito que ele está falando, porque eu estou aqui na USP e estou vendo, né, a revolução cultural acontecendo aqui dentro. Né? E a melhor coisa, né, que eu entendi que eu realmente estava entendendo. Né? Eu percebi, eu juntei as duas coisas, né, o texto e a realidade, e estou percebendo isso. Falei, essa foi a primeira vez que eu tive uma experiência de ser uma criatura inteligente. Uhum. De fato, e é difícil descrever isso, mas a sensação que eu tive, assim, foi... A consciência da consciência. Foi assim, cara, foi sensacional, assim, foi viciante, sabe, eu quero mais disso, como parecia um viciado. Assim, como é que o Olavo definia a inteligência? Ele definia como a capacidade de apreender a realidade. Sim. Ou seja, o escritor, para ele, era aquele que mostrava a realidade que as pessoas às vezes já conhecem, já sabem, mas não têm condições de verbalizar. O escritor é aquele que consegue nomear, dar forma verbal, né, expressão linguística à realidade. Isso é muito sério. E ele fazia isso. O Olavo, na minha opinião, acima de tudo, era um grande escritor. Concordo. Porque ele deu justamente isso, ele criou uma forma simbólica para aquilo que era uma experiência angustiante para mim. E essa experiência tinha um nome, chamava-se Imbecil Coletivo. Uhum. O fenômeno que ele descreve como imbecil coletivo era justamente o que eu estava vendo. Ele materializou na sua frente o que você... Que é um coletivo de pessoas de inteligência mediana ou até mesmo superior que se reúnem para imbecilizar umas às outras. Nossa, você decorou a linha da definição aí. Definição. E quando eu li isso, eu falei, mas é isso. Então, assim, era uma coisa que eu estava vendo, que eu sentia fisiologicamente, eu sentia nas minhas entranhas aquilo, né? Mas não tinha nome. E aí, quando eu li aquilo, quer dizer, a experiência continuava a mesma. Né? Porque por que eu gosto tanto de literatura? Eu gosto de falar de literatura, porque eu sei que a literatura proporciona exatamente isso. Quer dizer, a experiência é exatamente a mesma. Os fatos não mudaram. Os fatos continuavam ali, os mesmos professores da USP e tal. Mas a sua percepção mudou. Mas todo o significado posterior havia se alterado. E agora eu era obrigado a rever, né, toda a minha vida até então, à luz não desses novos fatos, mas dessa nova compreensão. Então ele causou em mim, né, o que eu acho que é o que a grande literatura faz, os grandes escritores fazem,
O que o próprio Olavo chamava de a abertura do horizonte de consciência. Então ele ampliou o meu horizonte de consciência. Eu estava dentro do mesmo lugar, eu continuava o mesmo sujeito burro, inculto, caipira. Os problemas continuam ali. O sofrimento continua. O Olavo tinha uma obsessão com o sofrimento. Né? Foi o que o fez começar a estudar, inclusive. Em explicar o sofrimento, né? Em mostrar o que é o sofrimento. E ele tinha o dom de transformar o sofrimento indizível em sofrimento dizível. Ele falava, o sofrimento indizível é a pior coisa que existe. É o sofrimento do animal que não consegue expressar o que está. Entende? Você está passando por aquele mal-estar, por aquela angústia. Essa angústia que eu sentia. Essa angústia do menino. Sabe o menino picado pela abelha? Mas você não tinha um nome para... Eu não tinha um nome para isso. Não tinha um nome para isso. E o Olavo deu os nomes. Ele falou, isso que você está sentindo... Né? E explicava o que eu estava sentindo. E quando você dá um nome a uma coisa, você materializa aquela coisa na realidade também, né? Porque, você consegue pega ali para mim, pega o quê? Pega esse livro, aquilo passa a existir dentro da sociedade. Mas desculpa até interromper, Arthur, mas eu quero saber como é que foi o salto daí para casa dele. É verdade. Bom, tudo isso era para dizer como eu conheci a obra do Olavo. Bom, e aí depois disso eu obviamente viciei e eu entrava na internet lá que tinha na USP, né? Que nessa época a gente não tinha computador em casa, nada. Então eu tinha que entrar na sessão de alunos lá e baixava o site dele, imprimia, assim, colocava uma capinha como se fosse um trabalho de ciência política, imprimia o site inteiro do lado e ficava lendo em casa, no apartamento. E... Bom, e aí eu tive, óbvio, tive crise, né, vocacional, né, na universidade. Falei, pô, como que eu vou terminar essa faculdade agora desse jeito, né? Porque eu não acredito mais porcaria nenhuma aqui. Mas fui e fiz meu curso, eu terminei. E aí em 2005 eu ganhei um concurso do Instituto Liberal do Rio de Janeiro. Era um concurso de ensaios e sobre política, né? O tema era, nem lembro mais qual era o tema, mas era o auge do mensalão, né? Então era o poder corrompe, a frase do Lord Acton, né? O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então esse era tipo o tema lá. E aí eu ganhei, fui um dos premiados nesse concurso e o prêmio era uma bolsa para ir estudar num think tank lá em Nova York, lá, a Foundation for Economic Education, que é tipo a casa do Mises, né? Do Ludwig von Mises. Ele que criou essa fundação e tal. Então eu era passar umas semanas lá fazendo um curso de verão, né? E, lógico, fiquei feliz pra caramba, né? Nessa época eu era um leitor, assim, de escola austríaca, né? Adorava aquilo. Fui pra lá e quando tava nessa coisa assim, né, eu comemorando o que tinha ganhado e tal, e fui pro Rio de Janeiro, conheci todo o pessoal do Instituto Liberal e tal, né? Foi nessa época que eu conheci o Mirapena, que era amigo do Olavo, né? Era na época do Orkut. Tinha a única rede social que tinha. E aí a Roxane, esposa do Olavo, comentou, porque eu ficava lá na comunidade do Olavo, perturbando, que eu já tinha feito algumas aulas com ele em São Paulo, mas nunca me aproximei dele. Eu assistia a aula e ia embora, porque eu ia lá, vinha aqui na Realizações, onde tinha as aulas. Como eu era estudante da USP, eu tinha de fato medo. Eu vou ficar bem quietinho aqui, não vou falar nada, acabar a aula e vou embora, né? Então eu já tinha assistido algumas aulas do Olavo. Então já era aluno dele, né? E aí a Roxane mandou uma mensagem, Silvio, parabéns e tal, você vai vir para os Estados Unidos, que legal. Dá uma passada aqui em casa. Né? Eu ia para Nova York, eu fiz as coisas, Virgínia até que não é tão longe. Né? Vou pegar um busão chinês lá em Chinatown e vou para lá, né? E aí eu fui para os Estados Unidos. Aí conheci um rapaz lá nessa fundação, um brasileiro que também estava lá, que também tinha sido premiado, que ele tinha o pai dele tinha um amigo em Washington. O amigo do meu pai. O amigo do meu pai. O pai dele tinha um amigo em Washington. Não, o pai dele tinha um amigo em Washington. E esse cara de Washington sabia tudo do Olavo, era fã do Olavo e conhecia o Olavo e ia pra casa do Olavo de vez em quando e tal. Ele falou, cara, eu vou pra Washington. E Washington é metade do caminho, né? Descendo de Nova York pra Richmond. Vamos pra lá, a gente fica na casa dele e tal. E aí depois você vai pra casa do Olavo. Eu falei, beleza. Aí a gente foi pra casa desse sujeito. E que por razões políticas eu não posso dizer quem é.
Vamos lá pra casa desse sujeito, ficamos lá, o cara sabia tudo do Olavo, tinha todos os livros, DVD, adorava o Olavo e tal. Sujeito muito culto. E aí ele ligou pro Olavo, falou assim, Olavo, tô com fulano aqui, com o Silvio e tal, e ele quer ir pra sua casa. Ele falou, não, manda ele vir pra cá. Porque a Roxane tinha me convidado. Sabe aquele convite assim, né? A pessoa te convida por educação. E aí você leva a sério. Eu vou aceitar por educação, né? Por que não, né? E aí, acabei indo pra lá. Já tinha gente lá? Quando eu cheguei, não. Não? Eu fui não, já tinha... Não, ele inaugurou o Airbnb lá. Exato. Já tinha um negócio algumas pessoas iriam lá visitar, mas assim, chegar e ficar. Tinha a Isabela Cota, que eu já morava com ele, que era uma secretária que foi do Brasil com ele pra lá, né? E aí eu cheguei e eu ia passar um final de semana e ir embora. Aí ia voltar pra Nova York, pegar um avião e ir embora. E aí ele me convenceu a ficar e eu fui ficando. E aí foi assim que eu comecei a trabalhar com o Olavo. Né? E eu trabalhei com ele... Você pagava pra ficar lá? Como é que era isso? Não, eu ficava lá, fui ficando. Cara, eu comia por lá e tomava banho, roupa de cama e era tudo por conta. Generoso ao extremo, né? Eu fui ficando de hóspede, sei lá, eu não era folgado, assim, tão folgado. Obviamente. Então, né, eu dava uma ajuda lá em tudo que precisava. Pessoal, antes da gente continuar com esse papo aqui, que eu sei que vocês estão gostando, se estiver gostando, deixa o like, isso ajuda a gente levar esse programa pra frente, tá bom? Mas pausa rápida para avisar que nós temos o plano mensal da Brasil Paralelo. O QR Code está aparecendo na tela, o link da descrição, a gente já explicou um pouquinho da curadoria, nossa, não é, Lara? O que tem dentro da plataforma, isso aqui é só a pontinha do iceberg. Então, vem pro lado de cada mesa, assina Brasil Paralelo, esteja com a gente lá no streaming da BP.